artesãs lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no início desse nosso vídeo para mostrar para vocês como tirar a medida desse trabalho que eu vou fazer com vocês, porque em outros trabalhos que eu já fiz, teve algumas artesãs aí que teve um pouco de dificuldade na hora de tirar a medida. Então nesse eu aproveitei para vir aqui e mostrar como que nós vamos tirar a medida. Primeiro, esse foi um vestido que uma artesã me pediu. Ela não consegue fazer peças a partir de gráficos. E ela me pediu de um jeito tão carinhoso que eu decidi então fazer essa peça aqui para ela conseguir fazer através do vídeo. Então, não é criação minha, é criação da Círculo. Então lá no site da Círculo você vai encontrar todas as informações para poder fazer essa peça. Eu vou fazer no tamanho M. Por coincidência, é o mesmo tamanho que tem no site, mas você pode fazer de qualquer tamanho. Então, para você fazer do mesmo tamanho ou em outros tamanhos, eu vou ensinar agora como tirar as medidas. Lá, como que vai ser feita essa peça? Nós vamos trabalhar separadamente frente e costas aqui da parte da pala do vestido. Então, você vai tirar a medida como? Você vai vir aqui na sua roupa que você está vestindo e vai colocar aqui na costura de um lado e vai vir aqui na costura de outro lado. Você vai pegar aqui abaixo do busto, você não vai pegar em cima do busto, como eu coloquei aqui para vocês verem a diferença. Então, você vai vir aqui abaixo do busto e vai tirar essa medida. Lá a medida começa com 38 centímetros, é a mesma medida minha. Aqui, como é uma peça preta que eu estou usando, não tem como eu mostrar para vocês aí, mas a minha medida aqui deu 38 centímetros. Então, se você estiver fazendo em outro tamanho, você vai tirar a partir de costura a costura, abaixo do busto, bem abaixo do busto mesmo. Não precisa ser mais abaixo do que isso, porque ele vai ter um ponto diferenciado aqui na cintura. Então, a partir dessa medida, você vai trabalhar a frente. Lá, a altura do decote é mais ou menos aqui assim. Eu não quero essa altura, eu quero um pouquinho mais baixo. Então, eu vou pegar aqui onde eu iniciei, onde eu tirei essa medida, e vou medir a altura que eu quero aqui do decote. Como a altura que eu quero do decote é a mesma altura de onde eu vou começar a fazer aqui o desenho da cava, eu vou entrar um pouquinho aí na peça para fazer ela mais redondinha. Então, eu vou já começar a trabalhar aqui nessa altura da cava, já fazendo também o meu decote. Se você quiser um decote mais alto, você vai medir também aqui nessa mesma altura. E vai começar a desenhar a cava. Quando você chegar nessa altura, você vai então começar a fazer aqui o seu decote, tá bom? Então, agora, para me saber aqui a altura do ombro, eu vou pegar aqui também na costura e vou medir aqui aonde eu tirei a medida de início. Então, tirando aqui da costura ombro a ombro, eu vou vir aqui onde eu tirei a medida. Então, quando eu estiver confeccionando a peça, eu vou mostrar direitinho para vocês essa altura aqui, tá bom? Mas lá também tem a altura certinha para você fazer nesse tamanho, que é o tamanho M. Então, as medidas que nós precisamos são essas. Aqui atrás, nós vamos fazer um decote bem pequenininho, uma pouca abertura aqui, para quando nós costurarmos aqui ombro a ombro, fique o mesmo tamanho. Também não tem problema se você quiser fazer a parte das costas reto. Fica a seu gosto. Eu vou fazer um pouquinho aberto a parte das costas. Desculpa, meninas, a minha filha veio aqui me chamar. Então, voltando, aqui nós vamos fazer a manga também separadamente e depois nós vamos vir costurando aqui com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou ensinar para vocês essa confecção, lá fala, para poder fazer o desenho no papel. Como eu já tenho mais experiência, eu não vou fazer esse desenho no papel porque não tem necessidade. Se você estiver iniciando aí e deseja, é só você pegar essas medidas que eu estou tirando, mostrando para vocês aqui como que vai ser essa medida, e aí você vai e passa para o papel. Ou se você tiver alguma peça que é parecida com o desenho, quando o vestido estiver pronto, vocês vão ver aí. Se tiver alguma peça parecida, você pode fazer a partir dessa peça também. É uma forma de confeccionar também para quem está iniciando e não tem muita experiência. Depois de costurar aqui as cavas,
ombro, nós também vamos fazer o corpo do vestido. O corpo do vestido nós vamos trabalhar todo em forma circular. Então, a única coisa que você tem que se atentar é para essa medida aqui, que nós vamos tirar, para que o seu vestido fique bem feito, tá bom? Então, é só isso que você tem que fazer de diferente na sua peça, tirar essas medidas. Outra coisa que eu já quero deixar explicada aqui nesse vídeo para vocês, várias meninas estão me pedindo aí para passar como que faz a medida em outros tamanhos. Meninas, eu não passo esse tipo de medida, pelo seguinte, eu não trabalho em outros tamanhos as minhas peças. Eu só trabalho no meu tamanho, que é M, e o tamanho da minha filha aí, que ela vai crescendo, que no caso agora ela tem 4 anos. Então, por isso que eu não passo medida para vocês, para exatamente não acontecer o fato de eu passar uma medida, você vai lá, compra o material, gasta um dinheirão, porque as linhas não são tão baratas assim. Se você for usar linhas de qualidade, você pega, faz o trabalho todinho, depois quando você vai vestir a peça não entra, ou então fica muito folgada. E eu não quero trazer esse tipo de transtorno para ninguém. Por isso que eu sempre falo e ensino como tirar as medidas para que você faça a peça do seu tamanho ou do tamanho da sua cliente e todos fiquem satisfeitos. Então, eu não passo porque eu não quero, é porque eu não faço em outros tamanhos, então eu não posso passar uma medida que eu não sei, que eu não fiz, que eu não tenho certeza que realmente vai dar certo. A única coisa que eu falo quando é trabalho circular é para aumentar aí umas 10 ou 15 correntinhas, dependendo do tamanho da agulha e da linha que está usando, ou se for fazer menor, diminuir também essa quantidade. A única coisa que eu falo é isso, porque eu não quero que vocês façam um trabalho e depois não dá certo para você usar, tá bom? Então agora vem comigo e vamos à nossa confecção do vestido. Bom, vamos começar então com a nossa confecção. Para essa peça eu vou usar esse fio da Charme, da Círculo. É a primeira vez que eu estou trabalhando com essa linha, eu quero fazer um teste com ela. E ela é aqui a mesma textura para utilizar a agulha de 3 milímetros, pode ser de 2,5 e 3. Então, como na nossa receita pede a de 3 milímetros, eu vou trabalhar com ela. Ela tem a textura 378. Se na sua cidade você não achar, você pode procurar uma que tem essa mesma textura que você vai poder utilizar, então, a mesma agulha de 3 milímetros. Se você não achar ou quiser trabalhar com outra, fica a seu gosto, tá bom? Então, eu vou fazer o teste com essa daqui, ela é 100% algodão. Então, aqui nós vamos fazer o cordão de correntinhas por 38 centímetros. Eu já trabalhei o meu aqui. Aqui, os 38 centímetros trabalhados. Então, esses 38 centímetros trabalhando com a agulha de 3 milímetros e essa linha aqui é um pouquinho mais grossa do que a Anne, a Camila, aí deu um total de 81 correntinhas. Nós vamos trabalhar correntinhas com números ímpar. Então, você vai fazer o seu cordão de correntinhas tomando cuidado para que ele fique ímpar. Então, a minha deu 81. Eu vou fazer mais 2 correntinhas. Dou a laçada na agulha e venho na quarta a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. E faço aqui um ponto alto. Essas 2 correntinhas que fizemos a mais foi para subir aqui o nosso ponto alto. E eu vou trabalhar pontos altos para cada correntinha de base. É o único ponto que eu vou fazer nessa carreira. Tomando cuidado para pegar todas as correntinhas e fazendo com que o nosso ponto não fique nem muito longo e nem muito apertado para a nossa peça ficar bem bonitinha. Então, eu vou trabalhar aqui todos os meus 81 pontos e já venho para nós darmos início à segunda carreira. Bom, trabalhei
os 81 pontos altos, eu viro o meu trabalho agora e vou subir 3 correntinhas. Eu venho aqui no meu próximo ponto alto e eu vou fazer 3 pontos altos fechados no mesmo ponto. Então, eu venho aqui, tiro 2 laçadas, faço mais um, tiro 2 laçadas, faço mais um e tiro 2 laçadas. Ficando com 4 na agulha, agora eu retiro todas de uma vez. Uma correntinha de espaço, pulo uma de base e na próxima o mesmo ponto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo repito os 3 pontos altos fechados no mesmo ponto. E nessa segunda carreira, o nosso ponto será também trabalhado todo desta forma. Eu vou trabalhar a minha carreira aqui até o final e volto mostrando então para vocês a nossa próxima carreira. Bom, cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui eu não faço a correntinha de espaço e eu já venho aqui direto no meu último ponto alto. Perdão, nas 3 correntinhas de início, venho na terceira e faço o meu ponto alto. Então, igual no meu início, eu fico aqui com um ponto alto. Aqui agora eu viro meu trabalho, subo 3 correntinhas e para cada ponto eu vou trabalhar um ponto alto. Então, onde eu tenho ponto alto, faço ponto alto. Onde eu tenho correntinha, eu faço correntinha. E eu vou continuar com os mesmos 81 pontos altos. Então, o nosso ponto para esse trabalho é todo feito desta forma. Não tem diferença. Agora, na próxima carreira, eu vou repetir novamente o meu pontinho pipoca aqui. Então, eu vou trabalhar até o final da minha carreira, vou iniciar a próxima com o meu pontinho pipoca. Vou trabalhar por um total de 10 centímetros, que é onde nós vamos chegar na altura da cava. Quando nós chegarmos na altura da cava, nós vamos começar a fazer as diminuições. Vamos fazer diminuições na cava e vamos começar a fazer o nosso decote também. Todos na mesma carreira, porque como eu falei com vocês, é a mesma altura que eu quero para o meu decote, a altura da cava. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 11 centímetros e volto com vocês, então, ensinando como que nós vamos fazer as diminuições nesse ponto que nós estamos trabalhando. Lembrando que nós temos que trabalhar o ponto bem bonitinho, dando a mesma atenção para cada ponto, porque se nós fizermos dessa forma, o nosso trabalho vai ficar certinho e não vai ficar torto. O certinho que eu falo é dessa forma aqui, ele vai ficando retinho aqui nas laterais e não vai ficar embabado, tá bom? Vocês podem perceber aqui que meu trabalho ele está todo reto. Se você trabalhar o seu ponto bem feitinho, ele vai ficar assim. Ele não vai abrir e nem vai diminuir, tá bom? Bom, meninas, então aqui eu já trabalhei os 10 centímetros. Aqui vocês podem ver. Deixa eu dar uma alongadinha aqui, porque por causa do ponto pipoca, ela encolhe um pouquinho a peça. Aqui os 10 centímetros trabalhados, tá bom? E eu terminei aqui do lado direito da minha peça. O lado direito da peça vai ser o lado aqui dos pontos altos. O nosso pontinho pipoca será o lado avesso da peça, tá bom? Ele vai ser feito do lado avesso e o lado avesso dele fica para o lado direito da nossa peça, tá bom? Aqui vocês podem ver
que as carreiras do ponto pipoquinha foram trabalhadas do lado avesso. E na frente ele fica assim, com esse charme. Feito isso, nós vamos dobrar a peça ao meio ou contar 40 pontos e no 41 vamos marcar aqui que é onde vai ser feita a divisão da gola. Então, 40 pontos de um lado, 40 pontos de um outro e fica aqui esse um ponto alto, que dão os 81 pontos altos e ele nós não vamos trabalhar, tá bom? Então, agora, para começar a confecção separadamente, eu vou continuar por esse lado aqui, onde eu já estou, para não ser necessário arrematar a linha aqui. Então, eu vou continuar trabalhando esse lado, eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer a diminuição aqui dessa parte, e depois vocês vão fazer aqui essa outra parte, emendando aqui a nossa linha, tá bom? Do mesmo jeito que eu fizer de um lado, você aí vai fazer do outro. Então, aqui agora eu viro a minha peça, sempre virando do direito para o esquerdo, para que o nosso trabalho fique retinho aqui. Aqui nós vamos já começar as diminuições da cava. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui no meu próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu vou tirar aqui todas as laçadas em uma única só puxada. No meu próximo ponto, eu também vou fazer outro meio ponto alto. Então, eu vou puxar a laçada e tirar todas de uma vez. Esse é o nosso meio ponto alto. Então, aqui eu fico com essa diminuição de 3 pontos altos. Aqui, como vocês podem perceber, no meu próximo ponto já é o ponto que eu vou fazer o ponto pipoca, tá bom? Aqui tá bem em ciminha, para você ver. Então, por que que eu fiz esses 3 meio pontos altos? Para poder eu chegar aqui, já para começar o desenho do meu ponto pipoca, tá bom? Então, você vai ver aí quanto que você quer de cava. A minha cava eu vou deixar bem pequenininha aqui, essa diminuição. Eu não vou fazer aqui uma cava muito grande, tá bom? Então, se você quiser uma cava maior, você vem aqui fazendo a diminuição ao longo dela, tá? Aqui agora, então, eu vou trabalhar o meu ponto pipoca do mesmo jeito. Puxando a laçada, tirando 2, puxa a laçada, tira 2, completando 3 pontos altos. Aqui, 4 laçadas na agulha e tiro todas de uma vez. A minha correntinha de espaço, pulo um ponto, no próximo, novamente o meu ponto pipoca. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar ali onde será o decote. Então, eu vou fazer aqui essa mesma contagem de pontos e quando eu estiver chegando ali no decote, eu volto mostrando para vocês, então, a diminuição também que nós vamos fazer lá para fazer o nosso decote arredondado. Bom, meninas, então eu trabalhei aqui para vocês verem aqui como que fica. Aqui está essa pequena diminuição da cava. Aqui, como nós vamos fazer a união de cava a cava, não tem problema nenhum ficar aqui sem o nosso ponto pipoca, tá bom? Porque essa parte vai ficar escondida na cava. Então, aqui eu trabalhei deixando aqui 2 pontos altos e aqui está o nosso ponto onde nós vamos trabalhar somente até ele. Então, aqui agora, eu faço a minha correntinha de espaço e eu vou trabalhar uma diminuição. Aqui, eu dou a laçada na agulha, pulo aqui a minha correntinha de espaço, venho aqui e trago a laçada. Eu não vou puxar a laçada para fazer o meu ponto alto fechado em um ponto. Eu vou deixar desse jeito. Já dou a laçada na agulha, venho de novo no mesmo ponto e puxo. Dou a laçada novamente, venho no mesmo ponto e puxo. E aqui agora eu puxo todos de uma vez.
Então, aqui, eu vou ter os meus 3 meio pontos altos fechado no mesmo ponto. Dessa forma. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos fechados no mesmo ponto. Aqui, eu tenho 3 meios pontos altos fechados no mesmo ponto. Eu viro, perdão, aqui eu venho nesse meu ponto, nós não vamos trabalhar ele, eu faço apenas um ponto baixo. Eu não vou fazer ponto pipoca e nem vou deixar uma correntinha de espaço. Agora, eu viro o trabalho. Aqui, na minha correntinha de espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, sobre o meu ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo e subo apenas 2 correntinhas. Eu não vou subir 3 correntinhas, porque aqui também faz parte da diminuição para fazer aqui a nossa gola. E aqui, então, no próximo ponto, eu vou fazer normalmente o meu ponto alto. E vou seguir trabalhando até chegar na minha cava, trabalhando aqui pontos altos, como eu vinha trabalhando nas carreiras anteriores. Então, eu vou trabalhar o meu aqui, até chegar ali na cava, e volto com vocês. Bom, aqui então eu cheguei, já aqui na minha cava. E aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu trabalhei até a correntinha de espaço, antes do meu último ponto pipoca aqui. Aqui agora, sobre o meu ponto pipoca, eu vou fazer um meio ponto alto. Dessa forma. Aqui, sobre esse meu meio ponto alto, de onde nós fizemos a diminuição, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fica dessa forma aqui na nossa cava. Vou virar aqui o trabalho. E aqui, perdeu o foco aqui. Pronto. E aqui agora, nós vamos vir aqui no ponto que nós fizemos o meio ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Sobre o último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir apenas 2 correntinhas, porque vai contar também com uma parte de diminuição aqui, para ficar redondinho a nossa cava. E aqui, eu já estou sobre o meu ponto, onde eu faço aqui a pipoquinha, então, eu já vou fazer ela aqui da mesma forma, fazendo os 3 pontos altos fechados no mesmo ponto. A correntinha de espaço, que fica aqui sobre o meu ponto alto no espaço, e já faço novamente aqui o meu outro ponto pipoca. Então, aqui a nossa cava já tá pronta. Eu vou continuar trabalhando, então, aqui até chegar no decote, e eu volto mostrando como que nós vamos fazer a nossa próxima diminuição no decote também. Bom, então, aqui já cheguei na minha gola novamente, perdão, no decote. E aqui eu trabalhei até faltar aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui eu faço, então, a minha correntinha de espaço, pulo aqui esse ponto e no próximo eu vou fazer novamente os meios pontos altos fechados em um ponto. Então, eu puxo aqui, introduzo a agulha, puxo novamente, introduzo a agulha, puxo novamente e tiro todos de uma vez. Aqui agora, sobre aqui o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, e aqui eu vou finalizar no último ponto alto
com um ponto baixíssimo. E aqui fica a nossa diminuição. Viro meu trabalho. E aqui, para não ficar aparecendo essa linha, eu puxo ela aqui pro lado de cá. E ela vai ficar escondida aqui no nosso ponto. Então, aqui agora, eu venho sobre aqui o nosso ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Aqui sobre a correntinha, outro ponto baixíssimo. Aqui sobre a correntinha. Um ponto baixíssimo. E fica aqui dessa forma, como vocês estão vendo. Aqui depois, quando nós viermos fazendo a carreira de arremate, vai ficar bem feito aqui. Não precisa se preocupar de que vai ficar feio, tá bom? Depois a gente conserta no arremate final. Aqui, então, agora eu subo as duas correntinhas. E aqui, sobre o meu ponto pipoca, eu vou trabalhar já o meu ponto alto. Então, apenas aqui sobre a correntinha vai ter essas duas correntinhas, tá bom? Porque faz parte também do decote para que ele fique o mais reto possível, tá bom? Para que depois, quando nós fizermos aqui a carreira de arremate, não fique onduladinha aí sobre esses espaços onde nós estamos fazendo aqui os arremates, tá bom? E aqui eu continuo trabalhando, então, ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha, como eu venho trabalhando nas carreiras anteriores. Eu vou trabalhar até chegar lá na minha cava e eu volto mostrando para vocês, então, a próxima carreira. Cheguei aqui já na minha cava, trabalhei aqui até a última correntinha de espaço, agora eu tenho apenas aqui o meu ponto pipoca. Então, aqui no meu ponto pipoca, eu vou trabalhar apenas meio ponto alto. Dessa forma, para que siga arredondado aqui o nosso canto. Eu viro aqui o trabalho. E aqui eu já vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui eu subo as 3 correntinhas. Faço aqui o meu ponto alto sobre o ponto alto de espaço. E já faço aqui o meu ponto pipoca, fazendo os 3 pontos altos fechados no mesmo ponto. Correntinha de espaço, pulo um ponto e vou repetir aqui sobre os próximos pontos altos. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar ali no meu decote. Então, a partir dessa carreira, nós não temos mais a diminuição aqui na nossa cava. Nós vamos continuar trabalhando ela reta, fazendo as diminuições apenas no decote. E aqui a nossa cava, ela fica com essa diminuição aqui, como eu falei pra vocês, não vai ser uma diminuição muito grande. E como vocês podem ver, fazendo a diminuição dessa forma, ela vai ficar bem redondinha, tá bom? Bom, meninas, então aqui eu já cheguei novamente, onde falta aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, essa diminuição do nosso decote aqui no nosso ponto pipoca será feito sempre da mesma forma. Então, não tem erro para você fazer essa diminuição. Eu vou ensinar aqui mais essa carreira
vai ser da mesma forma. Apenas essa daqui foi diferente, porque foi a de início e nós finalizamos aqui com um ponto baixo. A diferença é porque aqui nós finalizamos com um ponto baixo e um ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui agora eu faço a minha correntinha, pulo o meu ponto e aqui eu vou fazer o meu meio ponto alto, do mesmo jeito. Os 3 meio pontos altos fechados no mesmo ponto. Aí, eu venho aqui no meu ponto seguinte, faço o meu ponto baixo, e aqui no meu último ponto alto, eu faço o ponto baixíssimo. E aí, eu já viro, então, a peça. Aqui, eu trago a linha para esse lado de cá. E aqui, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui sobre a correntinha, um ponto baixíssimo. Essa correntinha aqui, que eu falei pra vocês, fica sobre aqui o nosso ponto fechado no mesmo ponto, tá bom? E aqui agora, eu venho com o ponto baixíssimo também sobre a minha correntinha de espaço. Então, aqui é a correntinha de espaço, aqui é sobre o ponto que nós fechamos e aqui sobre o ponto baixo, tá bom? Então, sempre será feito essa nossa diminuição dessa forma. E a nossa gola vai ficar aqui desse jeito, bem certinha. E aqui, então, eu sempre vou subir as 2 correntinhas, tá? E aqui no próximo ponto, onde é sobre o ponto pipoca, eu já faço o ponto alto. E eu vou trabalhar o ponto alto até o último ponto da minha carreira. Vou trabalhar aqui até sobre esse último. Vou iniciar novamente a próxima carreira e vou chegar aqui e eu volto mostrando para vocês novamente que nós vamos fazer a diminuição aqui e ela vai ser da mesma forma. Bom, então eu já cheguei mais uma vez aqui no decote para mostrar novamente para vocês que dá certinho essa nossa diminuição. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos restantes. Nós não trabalhamos aqui essas 2 correntinhas, tá bom? Aqui eu já fiz a minha correntinha, então eu pulo esse ponto e aqui no próximo eu vou fazer os 3 meio pontos altos fechados no mesmo ponto. Aí, eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, e no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Passo aqui a linha pro lado de cá. E vou caminhar com pontos baixíssimos aqui. Sobre o ponto baixo, sobre o ponto que nós fechamos os 3 meio pontos altos e sobre a correntinha. E aqui na correntinha eu subo as 2 correntinhas e sobre o meu ponto pipoca eu já trabalho o ponto alto e continuo trabalhando aqui da mesma forma. Então, eu vou continuar fazendo essa diminuição nas carreiras seguintes, sem mostrar aqui para vocês, porque não tem mais necessidade de ficar repetindo aqui o mesmo ponto, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui, na cava, eu vou continuar trabalhando aqui os 2 pontos altos no final, tá bom? E depois trabalhando aqui o ponto pipoca sem fazer correntinha de espaço. Esse nosso ponto alto aqui é a correntinha de espaço e eu vou continuar trabalhando ele como ponto alto. Aqui eu vou medir, olha. Eu tô com um total aqui nessa carreira 10 centímetros. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 8 centímetros. Então, provavelmente, a próxima diminuição aqui que eu fizer já vai dar aqui e eu vou continuar trabalhando até a altura. Eu vou trabalhar, então, até a altura aqui da costura ombro a ombro e volto mostrando pra vocês. Aqui eu já terminei, então, a frente do meu vestido e as costas. Aqui nós fizemos juntos essa parte.
E aqui depois eu fiz essa outra. Lembrando que nós começamos a confeccionar ela aqui do lado avesso. O lado direito aqui ficou para o lado avesso. E aqui eu também comecei do lado avesso. No caso aqui nós começamos aqui do meio do decote para cá. Então aqui nós vamos começar do esquerdo para o direito, do lado avesso, tá bom? Então aqui onde eu iniciei, eu prendi com um ponto baixíssimo no ponto baixo de início, e da mesma forma que eu fiz os pontos de diminuição nessa parte, eu fiz nessa daqui. Se você ficar com alguma dúvida, basta você dobrar o seu trabalho ao meio. E aí você vai fazendo o seu decote, olhando direitinho quantas carreiras e quantos pontos aqui são necessários. Aqui vocês podem ver que ficou certinho, tanto aqui na gola quanto aqui na cava, tá bom? O nosso trabalhinho. Então, eu fiz o mesmo tamanho e ficou bem decotado o nosso vestido. Como eu falei, se você quiser um decote menor, você trabalha mais algumas carreiras indo e voltando, já fazendo aqui a cava, e depois inicia o seu decote. A parte das costas, eu trabalhei toda reta aqui, como vocês podem ver. Eu fiz aqui a cava na mesma altura que eu trabalhei aqui à frente do meu trabalho. Aqui tá do lado avesso, aqui o direito. Então, eu trabalhei a mesma quantidade de pontos aqui e fiz aqui a mesma diminuição, tanto de um lado e quanto aqui de outro. Daí, eu segui trabalhando reto, como vocês podem ver. E aqui, nas duas últimas carreiras, eu fiz, então, o meu decote. Tomando cuidado para o mesmo tanto de ponto que eu tiver aqui na frente, eu tenho que fazer o mesmo tanto de pontos aqui. Então, aqui eu vou mostrar por esse aqui dessa carreira para vocês verem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui pontos pipoquinha. Desse lado eu também tenho que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a mesma quantidade de pontos altos, tá bom? Tanto de um lado quanto de outro. E você vai fazer a diminuição da mesma forma que nós fizemos aqui nas outras carreiras, tá bom? E o nosso trabalho vai ficar assim na parte das costas, com esse pequeno decote, como eu falei. Se você quiser um decote maior, você pode vir aqui nas outras carreiras anteriores e já começar a fazer esse decote. Você vai começar a fazer essa diminuição aqui do meio pro lado, tá bom? Do meio para o lado. Da mesma forma que fez aqui, aí no caso você vai fazer aqui maior o decote, se você quiser ele maior. Se você quiser deixar ele reto, também pode ser feito da mesma forma. Eu só trabalhei as carreiras e fiz as diminuições. Agora, então, nós vamos fazer a costura. Então, eu vou colocar avesso com avesso, atentando aqui para olhar pelo ponto de início, que é o ponto que vai ficar do lado direito. Aqui o nosso ponto pipoquinha vai ficar do lado avesso. O lado avesso fica para o direito da peça e dá um charme também aqui nesse nosso ponto que nós trabalhamos. Colocando aqui, nós vamos fazer a costura, então, aqui nas laterais e ombro a ombro. Aqui eu já havia deixado igual aqui, ó, a linha sobrando para fazer a costura de todos os lados aqui. Eu já havia deixado. Porém, a minha filha pegou o meu trabalho e cortou aqui as minhas linhas, como vocês podem ver, ó. Então, se você estiver aí criança em casa, não deixe o seu trabalho aí fácil para o seu filho mexer.
Então, aqui eu vou ter que emendar as linhas para poder fazer as costuras. Como eu já tenho essa daqui, a única que sobrou, eu vou fazer aqui união por ela e você vai seguir fazendo aí a união do seu também. Então, se você quiser fazer dessa forma, é bom porque depois não precisa você vir aqui com a linha e amarrar ela para poder fazer essa costura. Ela já tá aqui direto na sua peça, tá bom? Então, aqui, olha, tá direito, 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 avesso, avesso. Eu vou fazer a costura da seguinte forma. Eu venho aqui, vou pegar aqui sobre o meu ponto. Aqui, como já tá o ponto, o nozinho, eu só venho aqui na correntinha do lado daqui. E eu vou pegar a corrente sem ser essa de dentro. Eu vou pegar essa daqui de fora. Porque fazendo dessa forma, o meu trabalho vai ficar fechadinho. E essas correntinhas da parte de dentro vai ficar embutido aqui no avesso da peça. Então, eu venho pegando aqui os pontos de fora do meu ponto. Pego de um lado, pego do outro. Pego de um lado, pego do outro. E vou fechando a minha peça. Essa costura, ela fica bem feitinha, fazendo dessa forma. Então, os dois ombros eu vou fazer essa costura e as duas laterais, não tem diferença aqui na nossa costura. Ela vai ficando aqui dessa forma, bem fechadinho, como vocês podem ver. E como eu falei, aqui fica abertinho assim, no avesso da nossa peça. Então, eu vou continuar trabalhando aqui. Você vai... Não precisa puxar muito, você só vai ajustando a linha para que ela não vai ficando abertinha assim, ó. Você vai só dando uma puxadinha bem de leve para que ela fique bem fechadinha, tá bom? Dessa forma. Então, eu vou fazer aqui as minhas costuras nas laterais e no ombro. E eu volto com vocês, então, para nós darmos continuidade ao corpo do nosso vestido. Bom, aqui, então, eu já fiz aqui as uniões. Como eu falei pra vocês, aqui fica bem fechadinho. E nessa parte, você tem que se atentar para deixar ponto pipoca fechado com ponto pipoca e ponto alto com ponto alto, tá? Para o nosso trabalho ficar bem bonitinho, tanto de um lado quanto do outro aqui. Vocês podem ver que tá certinha a nossa costura, bem fechadinho. E aqui também, bem fechadinho. Agora, nós vamos deixar essa parte aqui e vamos começar a trabalhar o corpo do vestido. Pegando aqui do lado direito, tá bom? Aqui eu vou pegar aqui nas costas para iniciar o nosso ponto. Então, eu sempre pego aqui finalizando a carreira na parte das costas, aqui perto de onde é a emenda, tá bom? Então, eu pego aqui e vou prender a minha linha. Na receita, aqui você já pega e começa a fazer o ponto aqui da cintura. Porém, eu decidi que eu vou fazer aqui um ponto para dar mais destaque. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos para dar mais um destaque nesse ponto que nós vamos fazer no meio da peça. Então, eu vou vir aqui trabalhando para cada ponto da minha carreira.
um ponto baixo. E aí eu já vou escondendo também as linhas de arremate, juntamente aqui nos pontos baixos que eu estou fazendo. Então, vamos fazer essa carreira aqui toda em pontos baixos, e aí eu volto com vocês quando eu chegar aqui no meu finalzinho, para nós começarmos então a fazer aqui o motivo da cintura do nosso vestido. Vai ficando aqui dessa forma. Terminei aqui já a minha carreira de pontos baixos, tomando cuidado para não deixar o ponto baixo bem puxado, tá? Tem que deixar ele com a mesma tensão que os outros pontos. Então, aqui agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, e vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto dessa forma. Vou dar a laçada, vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço outro ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, venho no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Venho no ponto seguinte, faço um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo ponto eu faço outro ponto alto. Pulo 1, 2, 3, na quarta eu faço aqui outro ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo ponto eu faço outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo ponto, um ponto alto. E aqui eu já vou pular novamente. 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, eu vou trabalhar esse ponto dessa forma aqui, até chegar aqui no final da minha carreira, fazendo desta forma. Bom, então eu já cheguei aqui no final da minha carreira. E aqui, quando eu olhei, estava sobrando 2 pontos aqui para chegar no nosso trabalho. Aqui, no caso, eu teria que ter aqui os 3 pontos e já vir aqui nesse último para trabalhar o nosso último motivo. Como estava sobrando, eu desmanchei aqui 1, 2, e aí aqui eu deixei sobrando 4 pontos. Então, aqui você pode ver que tem 1, 2, 3, 4 pontos sobrando. 1, 2, 3, 4 pontos sobrando. Não tem problema fazer dessa forma, não percebe-se, apenas você que fez, tá bom? Isso geralmente acontece quando nós colocamos pontos diferentes, não tem problema. Então, aqui agora já estou no meu final. Aqui eu conto 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu venho aqui, faço meu ponto fechado, 2 correntinhas, e faço outro ponto aqui no mesmo ponto. E prendo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E aí, nós temos aqui nosso motivo trabalhado. Aqui agora eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo nesse mesmo ponto onde eu estou. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, e aqui eu vou pular aqui esse ponto que eu tenho aqui, esse Vzinho invertido, e vou vir aqui nos 2 pontos trabalhados juntos. Vou fazer um ponto baixo no primeiro e um ponto baixo no segundo. 1, 2, 3, 4 correntinhas.
Vou pular esse ponto aqui, que é o Vzinho invertido, e vou vir nos 2 pontos juntos. Um ponto baixo em cada um. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui nos 2 pontos altos e faço um ponto baixo para cada um. Então, eu vou trabalhar toda essa segunda carreira do meu ponto desta forma. Porque aí na próxima carreira, nós vamos repetir, então, essa primeira carreira a qual nós trabalhamos. Então, eu vou trabalhar aqui até o final dessa forma. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira, eu venho aqui no último ponto alto e faço um ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo que nós iniciamos. E aqui agora eu subo as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, as 2 correntinhas de espaço e prendo aqui no mesmo ponto um ponto alto. Então, aqui nós vamos começar a repetir a nossa primeira carreira aqui do nosso motivo. Então, eu venho aqui sobre o primeiro ponto baixo, que é sobre o primeiro ponto alto aqui. Faço aqui o ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo ponto, outro ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, mais um ponto alto. Então, nós vamos repetir todo o ponto aqui nessa nossa carreira. Aí, aqui eu já passo para o próximo ponto alto, 2 correntinhas, o mesmo ponto aqui, um ponto alto, no próximo um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto e já venho aqui para o próximo. Esse ponto, ele é bem bonito, eu gostei, ele é bem fácil de se fazer. Então, nós vamos trabalhar toda a volta, chegar aqui, nós vamos prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos aqui prender, fazer uma correntinha, prender um ponto baixo no mesmo ponto. Vamos fazer as 4 correntinhas, prende aqui com um ponto baixo, outro ponto baixo no outro ponto e vai fazendo aí, então, a nossa segunda carreira. Então, a cada 2 carreiras eu repito aqui a anterior, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esse ponto por uns 7, 8 centímetros mais ou menos. É só para dar um detalhe na cintura do vestido, tá bom? Terminado esses 7 ou 8 centímetros, nós vamos finalizar a nossa carreira nesse ponto baixo, tá bom? Não vamos finalizar nessa daqui porque ela fica muito abertinha. Então, quando eu trabalhar essa largura, finalizo a minha carreira com essa de ponto baixo e de 4 correntinhas e vou novamente fazer para cada ponto um ponto baixo. Eu vou repetir aqui o mesmo ponto quando eu iniciei. Eu vou fazer a carreira em pontos baixos sobre todos os pontos aqui e vou continuar com a mesma contagem de pontos aqui desse meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui esses centímetros aí desse mesmo ponto, vou finalizar nessa carreira e já vou fazer a minha carreira em pontos baixos. E aí, eu vou voltar com vocês, então, para nós continuarmos fazendo aqui o nosso ponto. Nós vamos voltar a trabalhar ele, a diferença é porque aqui nós trabalhamos indo e voltando, aqui nós vamos trabalhar em carreira circular, tá bom?